Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Nós vamos abrir então a palavra de Deus para nossa meditação no Salmo 139. Salmo 139. Esse texto diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre ou no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Meus amados, o livro de Salmos é um dos livros mais empolgantes da Bíblia. Ele é o maior livro da Bíblia. E ele tem peculiaridades muito distintas, porque é uma coletânea de poemas, com vários autores, passando por Davi, Asaf, Coré, Moisés, Salomão. Este livro foi escrito num longo período, aproximadamente 1000 anos, uma vez que nós temos Salmos de Moisés, como 90, escrita há 1500 anos antes de Cristo, e nós temos salmos pós-cativeiro babilônico, no 5º século, como o Salmo 137. Mais tarde, talvez no período de Esdras, esses 150 poemas foram reunidos e distribuídos em 5 livros diferentes, ou distintos. Salmo 1 ao 41, primeiro livro. Salmo 42 ao 72, o segundo livro. Salmo 73 ao 89, o terceiro livro. Salmo 90 ao 106, o quarto livro. Salmo 107 ao 150, o quinto livro. Portanto, o salmo lido está no 5º livro do Saltério. Esse salmo foi escrito por Davi. Os estudiosos consideram esse salmo a mais bela pérola do Saltério. Alguém chegou a dizer que esta é uma das mais belas composições da literatura universal.
e certamente um dos textos mais notáveis do Antigo Testamento. Aqui esse texto retrata quem é Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus. E não há nada mais importante do que compreender quem é Deus, porque conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna. É o que nós faremos por toda a eternidade, sem jamais esgotar o conhecimento de Deus. Jamais haverá um tempo, se posso falar de tempo, dentro da eternidade, onde nós possamos dizer agora, eu conheço tudo sobre Deus, não tem mais nenhuma surpresa acerca do conhecimento de Deus, já esgotei todo o ser de Deus, vou colocar a minha vida no piloto automático. Não. Deus é inesgotável em seu ser. Nem toda a eternidade será suficiente para nós esgotarmos o ser de Deus. E esse salmo vai retratar para nós alguns dos atributos de Deus, que nós chamamos de atributos incomunicáveis, ou seja, só Deus os tem. Ele não compartilhou esses atributos nem com os anjos, nem com os homens. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Deus é autoexistente. Todos os demais seres foram criados, mas Deus não foi criado, Ele é o Criador. Deus é imenso. Ou seja, Ele é maior do que toda a obra criada. Se o universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, Deus é maior que isso. Mas esse Deus é também não só imenso, Ele é infinito. O tempo não pode detê-lo, Ele está além do tempo. Mas esse Deus também é eterno, Ele não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade. Esse Deus é imutável, Ele não muda. O mundo muda, você e eu mudamos. A sociedade muda, os costumes mudam, os valores mudam, as filosofias mudam. Mas Deus é o mesmo para sempre, o mesmo. Deus é onisciente, Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele tudo conhece, Ele a todo sonda. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus é onipotente, não há nada que Ele não possa fazer. Então, Davi está pensando e meditando sobre o ser de Deus. E ele começa nos versos de número 1 a 6, tratando da onisciência divina. Se não, vejamos, com a Bíblia aberta comigo. Versículo 1 ele diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Aqui só Deus pode fazer isso, sondar. Nós podemos até conhecer uns aos outros, mas o nosso conhecimento é parcial, é limitado e às vezes tendencioso. Mas Deus nos conhece por dentro e por fora. Mas mais do que nos conhecer, Deus nos sonda. Deus perscruta o nosso íntimo. Na verdade, Deus nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Nós podemos mascarar o nosso autoconhecimento. Nós podemos nos enganar acerca de nós mesmos. Mas porque Deus nos sonda, e sonda de forma profunda, exaustiva e completa, não há nada em nós que Deus não saiba, porque Ele nos sonda. Mas ainda, Ele diz, versículo 2, sabes quando me assento e quando me levanto. Ele conhece a fase passiva do assentar e Ele conhece a fase ativa do levantar. Então notem comigo que esse Deus, se conhece o sentar e o levantar, Ele conhece a chegada e a saída. Ele conhece também o intervalo entre o assentar e o levantar. Ou seja, Deus sabe onde você vai. Deus sabe onde você chega. Deus sabe de onde você sai. Deus sabe para onde você vai. Agora o texto diz assim, de longe penetras os meus pensamentos. Aqui é algo sublime porque nós não temos essa competência. Nós não temos essa capacidade.
Às vezes nós admiramos muito alguém porque não conseguimos penetrar no que ele pensa. Às vezes nós até ficamos chocados com nós mesmos, às vezes até escandalizados com nós mesmos, quando nós nos flagramos pensando algumas coisas que não são tão dignas. E Deus não só conhece os nossos pensamentos, Ele também penetra os nossos pensamentos. Sabe o que me impressiona? É que você e eu amamos uns aos outros porque nós não conhecemos tudo sobre as pessoas. Sabe o que as pessoas nos amam? Porque elas não conhecem tudo a nosso respeito. E apesar desse Deus conhecer você por dentro e por fora, completa e exaustivamente, Ele ainda ama você com amor eterno. Que Deus maravilhoso! E Ele continua dizendo, Ele esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ele esquadrinha. Ele sabe o que você leva para a cama. Ele sabe o que você vê quando você está no secreto do seu quarto. Ele conhece a intimidade do seu leito. Ele penetra todas essas coisas. Conhece todos os caminhos pelos quais percorremos. As sendas iluminadas e as obscuras. As que são conhecidas e as que nós tentamos esconder dos olhos alheios. Ele conhece. E o verso 4 vai além, diz, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Eu acho isso aqui incrível, porque quando você estuda um pouquinho da questão da fala pública, ou da oratória, ou da comunicação, os estudiosos dizem que quando você está falando em público, você tem no gatilho pelo menos 8 palavras, para você não correr o risco de ficar com um pensamento vago, ou usando algum cacuete. Então você fala e lá no seu inconsciente tem um gatilho de 8 palavras já prontas para serem proferidas, pois Deus conhece a palavra que você está falando, Deus conhece as palavras que estão lá no gatilho para serem faladas, Deus conhece cada som que sai da nossa boca e cada palavra concebida no nosso pensamento. Deus conhece todas elas. E agora o verso 5, ele vai dizer, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão, então eu estou encurralado. Ele me cerca por trás, ele me cerca pela frente, ele me cerca por trás, põe a mão em cima de mim, ainda me segura nos seus braços. Eu estou completamente tomado, invadido, cercado, entrincheirado, sitiado pela presença desse Deus. A conclusão que ele chega está no versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso sentir. Tem 2 coisas aqui que eu vejo. Primeiro, isso é aterrador. É aterrador. Porque se eu resolver ou escolher viver no erro, nas trevas, no pecado, na rebeldia, eu estou encurralado por Deus. Ele está vendo tudo. Ele sabe de tudo. Mas isso também é muito consolador, de saber que esse Deus cuida de mim, que Ele não me abandona, que não há circunstância, não há geografia, não há situação humana, terrena, que Ele não possa me socorrer e me ajudar. Agora, notem comigo que a partir do verso 7, ele vai fazer uma transição da onisciência divina para a onipresença divina. Já que esse Deus sabe tudo a meu respeito, quem sabe eu consiga fugir dele para não me investigar tanto. Para onde eu vou fugir? Veja o versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Será que eu consigo escapar desse Deus? Será que eu consigo ir para um local onde ele não me alcance e não me ache?
Será que se eu for um foragido do conhecimento divino, eu vou encontrar um local onde ele não me enxergue, como pensou um dia o profeta Jonas? Ele pega um navio para Tarsis, pensando que podia fugir de Deus. Mas será que Tarsis é longe o suficiente? Será que o porão de um navio é protegido o suficiente? Para onde me ausentarei do teu espírito? E ele vai então criar algumas circunstâncias. Notem comigo o versículo 8. Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, o mais alto e o mais profundo. No mais alto ele está lá, no mais profundo está lá também. Então não há possibilidade de eu me ausentar e fugir dele, seja no lugar mais alto, seja no lugar mais profundo. E ele vai além. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Eu fico pensando, pastor Ival, que Davi, na época dele, o mar que ele devia conhecer era o mar Mediterrâneo. Ele não conhecia um oceano, não conhecia o Pacífico, não conhecia o Atlântico, não conhecia o Índico. Hoje nós já temos viagens desde a época de Colombo, de Cabral, viagem às Índias, viagem ao Brasil, descoberta das Américas. E nós temos uma visão mais ampla das viagens marítimas. Mas na mente dele, no conhecimento dele, na compreensão dele, ele pergunta assim: se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, lugar que nunca ninguém foi, que nunca ninguém explorou, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então não há geografia tão longe que você consiga esconder-se de Deus. No versículo 11 ele cria uma outra situação. Bom, já que Deus está em todo lugar, quem sabe se eu apagar a luz e eu não me enxergue? Quem sabe se eu fechar a porta do quarto, apagar a luz, eu vou fazer tudo escondido e ninguém vai ver, e nem Deus. E ele diz assim: se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são o quê? A mesma coisa. O que Davi quer passar para você e para mim? É que esse Deus é inescapável. O que ele quer nos ensinar? Que esse Deus nos cercou por todos os lados. Que nós estamos acuados, cercados pela presença desse Deus. Bom, agora ele vai fazer uma outra transição no verso de número 13. Já saiu da onisciência para a onipresença, agora a partir do verso 13 ele vai nos levar para aquilo que nós chamamos da onipotência de Deus. Vejam vocês o verso 3: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre ou no seio de minha mãe. Então ele está começando a dizer algo que naquela época não se conhecia tanto como se conhece hoje. Como é que se forma um ser no ventre da sua mãe? Um zigoto, um embrião, um feto. De como começa um ser que não pode ser visto a olho nu. E de repente você vai ver, é um pontinho, como se fosse um lápis, uma pontinha do grafite. E naquela pontinha do grafite que você vê, toda a potencialidade da vida está ali. Eu nunca me esqueço, Arival, quando eu fui acompanhar a Renata, eu com o presbítero Edson, pai dela, e eu como sogro, quando o Bento era apenas esse pontinho no ventre dela, e nós olhamos pela televisão, e ele e eu choramos, de emoção, porque naquele pontinho estava um ser que tinha todo o potencial para desabrochar e crescer, e nascer, e crescer, e ser um homem maduro. O texto está dizendo que isso não acontece por acaso, não. Tu formaste o meu
interior é obra de Deus. A sua vida é um milagre de Deus. No verso 14 diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. E o verso 15 diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Hoje a biologia está tão desenvolvida, e um cidadão ganha prêmio Nobel de Biologia chamado Marshall Nirenberg, ao descobrir que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programado. É por isso que a teoria da evolução é uma falácia. É uma falácia. Porque você é um ser programado geneticamente. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. E em cada uma delas tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espicha essa fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Isso não é produto de uma explosão cósmica, isso não é produto de uma evolução de milhões e milhões de anos, isso foi plantado em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e foi esse Deus que entreteceu você no ventre da sua mãe. Isso é um milagre glorioso, extraordinário. Mas notem comigo o verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Duas coisas aqui. Primeiramente, Davi olha para ele mesmo, retrocedendo o conhecimento ao ventre materno, e diz que quando ele era um zigoto, ele não era uma massa indefinida, como uma autoridade brasileira tristemente disse, uma verruga pestilenta que a mãe tira quando quiser. Não. Davi considera esse ser que está sendo formado no ventre da mãe, desde a sua concepção, como uma pessoa, como uma personalidade. Ele diz: os teus olhos me viram, quando eu era apenas uma substância informe no ventre da minha mãe. Entendamos isso, a vida começa na concepção. Ainda que os homens falem o contrário, ainda que as leis digam o contrário, ainda que as cortes reafirmem o contrário, a verdade biológica e a verdade da palavra de Deus não pode ser mudada. E o texto conclui dizendo que Deus não apenas conhece como fomos formados, mas Deus conhece até mesmo o nosso futuro. Quando afirma que, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Que coisa linda! Deus conhece como você foi formado, Deus conhece quando você nasceu, Deus conhece cada movimento da sua vida, e Deus conhece o seu futuro. Tudo está nas mãos desse Deus soberano. E então, a conclusão dele não poderia ser outra, a não ser a que está aí nos versos 17 e 18. Põe na tela, filho, para toda a igreja ler comigo, versos 17 e 18, a uma só voz. Vamos juntos? Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Nós falamos isso, que tem coisas contáveis e coisas incontáveis. Há coisas que são incontáveis para o ser humano. E cita um aqui. Nenhum ser humano é capaz de contar quantos grãos de areia tem nas praias, nos desertos. Impossível. Deus sabe quantas tem. Contáveis para Deus, incontáveis para nós. Por exemplo, as estrelas são incontáveis para nós.
Porque as estrelas, tem mais estrelas no céu do que grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Para nós, incontáveis. Para Deus, não só contáveis, Ele criou cada uma delas e batizou cada uma delas pelo nome. Então entendamos isso. Esse Deus é tão grande que eu não posso compreendê-lo por completo. Até por questão de lógica. Se eu pudesse compreender plenamente todo o ser de Deus, eu seria semelhante a Ele. Eu sou pequeno, muito pequeno. Agora, esse Deus se revelou. Como assim? Se revelou na natureza, se revelou na nossa consciência, se revelou nas Escrituras, se revelou em seu Filho Jesus Cristo, porque Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é a própria imagem do Deus invisível. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas mesmo assim eu não consigo esgotar esse conhecimento de Deus, e é por isso que João 17,3 diz que a própria essência da vida eterna é esta, conhecer a Deus. E então o profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso é maravilhoso. É por isso que você e eu, toda segunda-feira estamos aqui, né, pastor Ivan? Todo domingo na igreja. Você está conhecendo a Deus, conhecendo a Deus, conhecendo a Deus. E esse conhecer não é só teórico, é conhecer de relacionamento, de convivência, de comunhão, de deleite, de prazer, de adoração. Bom, agora Davi vai fazer uma outra transição, e vai dizer que agora nós fomos encurralados pela onisciência de Deus, nós fomos encurralados pela onipresença de Deus, nós fomos encurralados pela onipotência de Deus, mas agora nós vamos ser encurralados por esse Deus que é santo e não tolera o mal. Então vejamos, por favor, versos 19 a 22. A primeira coisa que ele vai dizer no verso 29 é assim: tomar, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. O que ele está dizendo? A nossa linguagem do politicamente correto parece duro, não? O que ele está dizendo é que eu não tenho prazer na convivência com aquele que deliberadamente é mau e pratica o mal. Deus, sendo santo, Ele não pode reagir com o mesmo prazer ao que pratica o bem e ao que pratica o mal. E Davi está dizendo que aquilo que aborrece a Deus, aborrece-o também. Aquilo que ofende a santidade de Deus, deveria constranger-nos também. E no verso 20 diz: eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Ou seja, a rebeldia do homem ímpio contra Deus, ela é insidiosa, ela é jeitosa, ela é proposital, ela é manhosa, ela é suja, ela é imunda, ela tem o propósito de entristecer e desonrar a Deus. E eles são declarados inimigos de Deus e falam malícias contra Deus. E Davi diz assim: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Preste atenção nisso. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Nós não podemos permanecer neutros em relação ao mal. O mal precisa nos ofender. É preciso reagir com ira santa diante do mal. Porque aquele que acha que o mal é inofensivo, que o mal não vai ter consequências, ele já perdeu a sua capacidade moral de examinar as coisas à luz da verdade de Deus. Mas finalmente, Davi vai agora fazer a última transição, quando nós somos encurralados pelos nossos próprios pecados. Eu acho curioso isso, porque ele começa fazendo uma palavra dura demais com o ímpio, com aquele que insidiosamente se volta contra Deus, é inimigo de Deus, e fala malícias contra Deus. Mas agora ele volta as trincheiras para ele mesmo, ele emboca a trombeta para dentro dele mesmo. Quando ele vai ser honesto com ele mesmo, é a única coisa que ele pode pedir para Deus nesse processo: sonda-me, ó Deus. Eu não sei me sondar.
eu posso ser complacente mais comigo. Então eu preciso que tu me sondes, que tu me investigues, que tu penetres como que fazendo um exame exaustivo e meticuloso, de uma tomografia computadorizada da minha alma, de um exame profundo do meu coração. Sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me. E a ideia aqui é de uma prova profunda, de uma investigação exaustiva, meticulosa, de não deixar nada do lado de fora sem ser examinado, e conhece os meus pensamentos. E ele então faz um pedido: vê se há em mim algum caminho mau. Ele não está vendo, ele não está percebendo. Oh, amados irmãos, notemos uma coisa aqui, por favor. Quando eu olho para a Bíblia e vejo o caso de Jó, por exemplo, que era um homem piedoso, Deus disse que não havia ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Quando ele viu a glória de Deus, a majestade de Deus, ele disse: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. As pessoas que mais reconhecem os seus pecados e mais confessam os seus pecados são as pessoas que mais perto de Deus andam. Às vezes você não está vendo nada que entristeça Deus aparentemente, nada que seja tão chocante aos olhos dos homens, mas eu preciso fazer essa oração: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, que eu não estou vendo, e guia-me pelo caminho eterno. Notem que há 3 pedidos veementes: sonda-me, prova-me, guia-me. Em virtude da grandeza desse Deus, onisciente, onipresente, onipotente, santo, que confronta o meu pecado, o seu pecado, só tem um pedido que faça sentido no texto: meu Deus, eu quero ser guiado por ti. Eu quero ser guiado por ti. Que seja essa a nossa oração nessa noite. Que Deus nos livre do mal. Que Deus nos livre do pecado. Que Deus nos sonde. Que Deus nos conheça. Que Deus nos guie. Nos guie por caminhos de vida plena, de vida abundante, o caminho eterno. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus amado, a tua palavra é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é o bisturi que remove os tumores infectos da nossa vida. A tua palavra é esse prumo que identifica as sinuosidades da nossa vida. E nós estamos todos aqui, Deus, na tua presença, reconhecendo que carecemos totalmente da tua graça e da tua misericórdia. Conforme já foi dito aqui hoje, Pai, nós não podemos nos envaidecer, achando que o mal nunca nos apanhará, ou que jamais incorreremos neste ou naquele pecado, ou neste ou naquele erro, neste ou naquele fracasso. A tua palavra diz: quem pensa estar em pé, veja que não caia. Nós não conseguimos ficar de pé escorado no bordão da autoconfiança, Deus. Sê propício a nós e tenha misericórdia de nós. Sustenta-nos, ó Deus. Segura firme a nossa mão.
Guia-nos com o teu conselho eterno até nos receberes na glória. Santifica a vida do teu povo aqui reunido, Senhor. Limpa o nosso coração de toda maldade, de toda sujeira. Afasta dos nossos olhos aquilo que é mal. Livra os nossos pés de lugares escorregadios. Livra-nos do laço do passarinheiro. Livra-nos, ó Deus, das ciladas do diabo. Livra-nos, meu Deus, das tentações do pecado. Livra-nos do maligno, Senhor. E dá-nos uma vida digna do Evangelho, uma vida santa diante dos teus olhos. Guarda o nosso coração para que ele seja totalmente teu, meu Deus. E que a nossa vida possa ser um hino de adoração e louvor ao teu santo nome. Receba o nosso tributo de gratidão pela tua grandeza, pela tua majestade, pelos teus atributos excelentes, pela tua perfeição. E nós queremos, meu Deus, vivermos de modo digno da grande vocação com que fomos chamados, uma vida digna do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.